Hoje eu vou apresentar o CALC só no grande expediente. Vou dar o tempo de tirarem, porque cedo ainda estava, o Estado do Amazonas ainda estava no CALC. Eu quero falar hoje sobre a questão da água. Consegui ontem acesso ao relatório de atividades da Arsan 2010, visto que no site da Arsan não está publicado ainda o relatório 2010, só tem o relatório até 2009. Hoje retorno ao tema água e saneamento básico em Manaus. Não farei um discurso em resposta ou em confronto a ninguém. Não falarei à bancada de situação. Não falarei ao senador Eduardo Braga, nem ao ex-prefeito Serafim e nem ao prefeito amazonino. Falarei ao povo de Manaus, ao povo que sofre com a precariedade do abastecimento de água e esgoto, em especial ao povo da zona norte e leste. Uso para este discurso, deputado Zé Ricardo, informações todas elas extraídas deste documento. Eu peço que o apoio deste documento, relatório da Arsan do ano de 2010. Todos os dados que eu prestarei aqui e tabelas foram excluídas, digitalizadas deste relatório. E começo fazendo a comparação entre o tempo, os custos e os resultados da repactuação de janeiro de 2007 e do PROAMA do início de 2008. Ambos os projetos tinham previsão de término em dezembro de 2010. Primeira comparação: quanto foi gasto de dinheiro público em um e em outro? Na repactuação, a prefeitura gastou 60 milhões de reais. No PROAMA, o governo do estado gastou 368 milhões de reais. Vamos agora comparar, deputado Tony, os resultados de um e outro item a item. Segundo o relatório da Arsan, extensão da rede de água. Quanto expandiu a rede de água no período de 2007 a 2010, portanto o período da repactuação e do PROAMA. Resultados do PROAMA, segundo a Arsan, que é essa informação constante aí na tela. Resultado do PROAMA: extensão de água nesse período, 706.840 metros de extensão. Informação da Arsan, 706.040 metros de extensão. PROAMA, 0. Número de ligações de água nesse período, dados da Arsan, repactuação, 78.084 ligações de água. PROAMA, 0. População atendida com água, números da Arsan, no período de junho, no período de 2007 a 2010. Ampliação, portanto. Repactuação, 371.989 pessoas. PROAMA, 0. Controle de qualidade da água, segundo a Arsan. Análises feitas pela repactuação, 933.263. As telas que comprovam estão aí. PROAMA, 0. Recuperação de estações de tratamento de esgoto. Repactuação, 9 concluídas e 3 em obras. PROAMA, 0. Extensão da rede de esgoto, excluído o Prosamin. Repactuação, 52.050 metros. PROAMA, 0.
Número de ligações de esgoto, excluído também o Prosamin. Está aí na tela. Repactuação, 13.603. Proama, 0. População atendida em esgoto, números da Arsan, excluído o Prosamin, de 2007 a 2010. Repactuação, 65.027 pessoas. Proama, 0. Captação de água, que foi a grande polêmica dessa história do Proama. Após a repactuação, a ponta do Ismael passou a captar 2 metros cúbicos a mais do que captava. Dados de hoje e dados da Arsan. Proama, 2,5 metros cúbicos. Mesmo na captação, o incremento da ponta do Ismael já ocorreu. Foi algo em torno de 2 metros cúbicos. O Proama, quando funcionar, produzirá 2,75. Mas a verdade é que até agora não produziu uma gota sequer. E as perguntas que precisam ser respondidas, deputado Zé Ricardo. Por que o Proama não foi ligado até hoje? Se quiser, podemos ligar amanhã? E as respostas são dadas pela própria Arsan. O Proama fez testes dos seus reservatórios e os reservatórios pareciam umas peneiras de tanto vazamento. Teve que parar tudo para iniciar um processo de impermeabilização de todos os reservatórios e também da estação de tratamento de água. Mas também não foram feitas nem mesmo as ligações da captadora com os reservatórios. Não estou falando nem as ligações para a casa das pessoas. Obras que têm um custo aproximado de 18 milhões de reais. Portanto, algumas perguntas ficam aqui. A primeira delas, se ligar hoje o Proama, se hoje chegarem a um acordo, o governo do estado e a prefeitura de Manaus vai jorrar água na casa dos moradores da Zona Norte e da Zona Leste? Essa resposta é fácil de dar. Não vai jorrar água. Simplesmente que as obras do Proama ainda estão em testes, não estão concluídas. Apesar de a previsão ter sido dezembro de 2010. É verdade que quando dos testes da estação de tratamento, os 5 reservatórios e a estação de tratamento apresentaram vazamentos? É verdade que apenas na estação de tratamento está sendo feita a impermeabilização para evitar a continuidade dos vazamentos? E nos reservatórios? Por que nada foi feito? Já que sem uma impermeabilização eles não poderão funcionar. Portanto, o que fica claro é que os resultados de 2 projetos que tinham o mesmo período de execução são absurdamente desproporcionais. Os relatórios da Arsan, se forem verdadeiras as informações do relatório da Arsan, a repactuação proporcionou a maior ampliação da rede de água e esgoto da cidade de Manaus, da história da cidade, desde os ingleses no início do século passado. Se forem verdade os dados do relatório da Arsan. Se o relatório da Arsan tiver dados não verdadeiros, cai por terra o meu discurso. Mas estou tomando o relatório da Arsan como verdade em relação a essas informações. Isso repõe a verdade sobre todo esse debate e nos instiga a uma cobrança permanente para que o governo do estado consiga concluir as obras e deixar em condições de operação a captadora de água lá da Ponta das Lajes. Muito obrigado, senhor presidente.